Olá, pessoal corajoso do EJA 3 e 4. Tudo bom, pessoal? Bom, pessoal, hoje estamos aqui para fazer uma correção, né, do TD número 05. E a gente conversou um pouco, né, na aula passada sobre texto injuntivo e texto prescritivo. Você assistiu essa videoaula? O que você achou? Você entendeu tudo? Estava sabendo tudo o que estava acontecendo? Sabe o que é um texto injuntivo? Você sabe o que é um texto prescritivo? Bom, é isso que a gente vai dar uma conversadinha hoje aí, tá bom? Nós vamos começar com essa correção aqui, desse TD que vocês estão observando aqui na tela, certo? E a gente vai ter aí um texto chamado O Parto da Montanha. Como você já sabe, a gente primeiro faz aí uma leitura do nosso texto e aí depois a gente passa para a correção, tá bom? Então vamos lá então, pessoal. Vamos fazer então a leitura. Eu vou dar uma desaparecida aqui e a gente vai fazendo a leitura. Acompanhe comigo aí, tá bom? Então o texto é O Parto da Montanha, certo? Há muitos e muitos anos, uma montanha começou a fazer um barulhão. As pessoas acharam que era porque ela ia ter um filho. Veio gente de longe e de perto, e se formou uma grande multidão querendo ver o que ia nascer da montanha. Bobos e sabidos, todos tinham seus palpites. Os dias foram passando, as semanas foram passando, e no fim os meses foram passando. E o barulho da montanha aumentava cada vez mais. Os palpites das pessoas foram ficando cada vez mais malucos. Alguns diziam que o mundo ia acabar. Um belo dia, o barulho ficou fortíssimo. A montanha tremeu, a montanha tremeu toda e depois rachou num rugido de arrepiar os cabelos. As pessoas nem respiraram de medo. De repente, no meio do pó e do barulho, apareceu um rato. Moral: nem sempre as promessas magníficas dão resultado impressionante. E aí, o que você achou desse texto? Bacana, né? Eu gostei bastante desse texto aí, porque ele traz uma lição de moral bem bacana, bem interessante para nós. Dá para a gente fazer uma boa reflexão sobre isso aí. Quer dizer, na realidade, você pode observar que aquelas pessoas que gostam de fazer grandes mudanças, né? De repente, a mudança de fato não é grandiosa, né? A boa e grande mudança acontece às vezes no silêncio. E na verdade a gente sabe, tá? Que nós temos um religioso, né? Que já morreu, infelizmente, o nome dele é Mahatma Gandhi. E ele disse o seguinte para nós, né? Uma coisa que eu acho impressionante. Ele diz o seguinte, que as grandes mudanças elas acontecem de dentro para fora. Ou seja, primeiro a gente faz uma mudança nossa, uma mudança do que a gente pensa, do que a gente acredita, do que a gente está vendo no mundo, para depois as mudanças acontecerem de fato no mundo todo, né? Então sempre as coisas acontecem dessa forma e eu acredito muito nisso. Claro, né? Não significa que você deva acreditar nisso aí. Aí eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto aí. Mas vamos lá fazer as nossas questões. A primeira questão aqui, você pode observar, ó, você sabe o que é uma metáfora? Ele pergunta aí o que é uma metáfora. Tá? Metáfora, pessoal, se você não souber, eu vou lhe explicar o que é uma metáfora. Metáfora é toda vez que você faz uma comparação, né? Você compara uma coisa com outra para tentar exemplificar, né? Por exemplo, né, uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente pega os textos bíblicos, por exemplo, como a Bíblia, né? A gente vai encontrar que Jesus Cristo ele falava também através de metáforas, né? Ou seja, ele utilizava textos chamados parábolas, onde dentro da parábola nós temos metáforas. As metáforas, então, são comparações com situações diferentes para que a pessoa consiga entender aquilo que eu estou querendo dizer. Por exemplo, esse texto aí é uma metáfora. Ele colocou uma montanha que começa a tremer, aí todo mundo começou a acreditar que aquilo ia acontecer uma grande transformação, uma grande mudança. E aí, quando você percebeu, era muito barulho para pouca mudança. Era apenas um ratinho que saiu ali debaixo da montanha, né? E a moral deixa claro isso. Nem sempre as promessas magníficas, então aquela pessoa que chega e te promete mil e umas coisas, né? Tá? Será que de repente os resultados são tão impressionantes assim? A gente tem que tomar cuidado com essas pessoas que prometem mil e umas coisas para no final, de fato, não acontecer muita coisa. Né? Promessas grandiosas, mas atitudes muito pequenas.
tá? Então a metáfora que ele está perguntando justamente é uma linguagem comparativa, certo? Então vamos lá, você sabe o que é uma metáfora, tá? Então eu vou colocar aqui do meu jeito, você coloca aí do seu jeito, e aí a gente se entende desse jeito aí. Então olha só, tá? Então, metáfora é uma linguagem que se faz uma comparação com outras situações, né? Com a finalidade de exemplificação, certo? Então a ideia é fazer uma exemplificação. Por exemplo, se a gente for pegar aqui, por exemplo, a parábola do semeador, né, que a gente vai encontrar na Bíblia. Qual é a metáfora, qual a grande metáfora que Jesus Cristo emprega ali? Né? A questão das sementes e a questão do solo. Né? E ele coloca ali que a semente no solo ruim ou no solo bom, e aí com isso ele vai fazendo uma comparação. Qual é a comparação que ele está fazendo aí nesse caso? Já pensou qual é a comparação? As sementes. Quem são essas sementes? Né? As sementes somos nós. Né? A gente. Quando ele fala sobre a semente, ele está falando da gente. E o solo é a sociedade onde nós vivemos. Então você vê que ele fez uma comparação, ele criou então uma metáfora para que compreenda que nós, né, nesse caso ele está usando as sementes, né, que às vezes até uma semente boa, não estando de repente num solo bom, ele é capaz até de começar a germinar e tudo mais, certo? E aí isso aí é o que nós chamamos de metáfora, certo? Muito presente na linguagem bíblica, certo? Então ele utiliza uma comparação das sementes do solo para tentar exemplificar uma situação real. Essa é a ideia da metáfora, certo? Vamos seguir adiante? Vamos lá. A segunda questão ele coloca o seguinte: o texto acima é uma metáfora, ele está afirmando aí. Sendo assim, que tipo de mensagem você é capaz de tirar do texto? O que de fato o autor quis dizer com tudo isso? Se é uma metáfora, é uma comparação, então ele está comparando com o quê? Está sendo comparado com as pessoas do dia a dia. Isso, claro, né? É a minha forma de entender. De repente você pode perceber de outra forma aí, certo? Cada um coloca do seu jeito. Então eu vou colocar do meu jeito aqui, não significa que seja esse a forma correta, tá bom? Então eu vou colocar assim. Ele está fazendo, tá? Uma comparação com pessoas que convivem conosco, que fazem grandes promessas, mas que na hora de realizar não concretizam nada de importante. Fala a verdade, você não conhece alguém aí no seu bairro, na sua rua ou dentro da sua família que adora fazer grandes promessas e aí quando você vê a pessoa de fato não fez nada demais, né, ou não fez nada simplesmente, a gente vê isso é muito comum e às vezes até no meio da política, né? Tá? Você vê grandes candidatos, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí quando assume, cadê? O que eles fizeram? Né? Qual foi de fato o que eles realmente fizeram? Né? Claro que não é só em políticos, né? Às vezes você tem um vizinho que é desse jeito. Não, vou fazer não sei o que lá. E aí, cadê o que ele fez? Até agora não fez nada, né? Então é isso aí. Terceira questão. Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. O que o autor quis dizer com isso? Que muitas vezes aquela pessoa, isso aí é minha forma de entender, tá certo, pessoal? Pode ser que você entenda de outro jeito aí, tá? Sabe aquela pessoa que realmente faz alguma mudança? Às vezes a pessoa faz caladinha, vai lá e faz, não é? Então eu acredito muito naquelas pessoas que falam muito pouco, mas fazem muita coisa. Né? A impressão que eu tenho é que quem muito fala, pouco faz. Né? Aquelas pessoas que de fato querem fazer alguma coisa, elas fazem ali caladinha, quietinha, não fala para ninguém e tudo mais. Então eu vou colocar isso aí que eu entendi, tá certo? Então eu vou colocar o seguinte, que as grandes mudanças, às vezes, olha só como é que eu vou colocar aqui, às vezes são feitas em silêncio, certo? Você não acredita que seja assim, desse jeito?
Pois é, então as grandes mudanças que realmente são feitas, elas são feitas muitas vezes em silêncio aí, tá? Então, deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui. As grandes mudanças às vezes são feitas em silêncio, certo? E aí você vai decidir como é que você vai colocar aí, tá bom? Tá? Eu botei assim, que as grandes mudanças às vezes são feitas em silêncio, tá? Aí vou complementar ainda mais aqui, tá? Muitos acomodados são capazes, vamos botar capazes de fazer um grande barulho por nada. Não é? O que você acha disso aí? Muito bem, tá. Então vamos lá agora para a próxima questão. A próxima questão, ele vai falar um pouco sobre o assunto principal que a gente viu, né? Tá bom? Então a gente conversou um pouco sobre o texto injuntivo e sobre o texto prescritivo. Você se lembra disso aí? Pois é. Você se lembra o que é um texto injuntivo? Você se lembra o que é um texto prescritivo? Bom, o texto injuntivo é um texto que te dá orientações, né? Mas você não é obrigado a seguir aquelas orientações. Você pode fazer, de repente, do seu jeito, certo? Já o texto prescritivo é um texto que te obriga a fazer exatamente daquele jeito ali. Não é uma orientação, é uma ordem, tá? Então ele pede para que você diga aqui se esse texto que está aqui embaixo, no caso, um bolo de morango, né? É uma receita. Ó, bolo de morango para a massa. Bata os ovos e o açúcar até firmar e adicione o iogurte e a manteiga derretida. 2. Em um recipiente separado, misture a farinha e o bicarbonato de sódio. Coloque uma pitada de sal, se quiser. E aí você já viu que aí ele já deu a dica. Se quiser, né? Ou seja, você pode modificar se você quiser. Você não é obrigado a fazer daquele jeito ali. Você pode botar uma pitadinha de sal ou não colocar, né? Acrescente a mistura líquida da farinha e misture até ficar homogêneo. Coloque a massa em uma assadeira untada e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 45 minutos. Quando pronto, desenforme o bolo e deixe esfriar. Corte horizontalmente em 3 fatias para rechear. Veja que esse texto todo é uma receita e você não é obrigado a fazer exatamente igual, né? Olha lá, pede ali, bata os ovos, o açúcar até firmar, né? Eu não quero usar manteiga, eu quero usar margarina. Então você pode usar, fica à vontade ali, tá? Ali não está a quantidade de açúcar, mas se você de repente quer um bolo mais doce, você bota um pouquinho mais de açúcar. Se você gosta assim do bolo menos doce, bota menos açúcar, tá? Outra coisa, ele está falando para você cortar horizontalmente. Se você quiser, você corta horizontalmente, ou você não corta, você corta em cubinhos, por exemplo. Você não é obrigado a fazer exatamente. Então, esse texto aqui é um texto injuntivo ou é um texto prescritivo? A gente sabe, então, de acordo com o que nós conversamos, é um texto injuntivo. Ou seja, é um texto que ele te dá orientações, mas você não é obrigado a fazer do jeito que ele está mandando aí. Depois nós temos aqui um outro texto que ele vai falar sobre o artigo 5º da Constituição Federal. E aí ele coloca ali: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, tal. Tá? Igualdade, segurança, propriedade, nós temos, e aí vai. Tá? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Depois, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Isso aqui, você pode fazer desse jeito ou fazer de outro jeito? Fala para mim aí. Por exemplo, aqui está dizendo que os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu posso, então, mandar minha mulher fazer mais coisas do que eu dentro de casa? Né? Ah, não, isso é sua obrigação. Não posso. Aqui está deixando claro que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Eu não posso fazer diferente. Então, esse texto aqui, ele é um texto prescritivo, certo? Ou seja, eu tenho que fazer exatamente do jeito que está orientando aqui para nós. Com isso, a gente finaliza aqui nosso TD aqui, certo? Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, você sabe muito bem que você tem aí um grupo do WhatsApp onde você pode deixar claro as suas dúvidas, aquilo que você não entendeu. Você pode mandar um áudio para mim, você pode mandar um texto escrito, ou se você não quiser colocar no grupo, coloca no particular sem problema nenhum. Mais importante é que você não pode deixar ficar a dúvida. Você tem que deixar claro,
né, para o seu professor, para mim, o que você não está entendendo. Nesse caso, então, eu vou preparar uma aula especificamente para você, tá bom? Pessoal, é isso aí. A gente se encontra aí na próxima aula. Até mais, pessoal.